Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje, né? Quinta-feira chuvosa. Mas vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Hoje o Senhor colocou a palavra no nosso coração. Foi a palavra que está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, né? Vamos ler do 4 ao 7 ali, para nós nos edificarmos hoje nesta tarde, amém? Então, amém. Vamos louvar. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Suas pernas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Pai amado, Pai querido, Pai Senhor, nos ajudando na missão, Senhor, de educar os nossos filhos, a nossa família, de buscarmos uma intimidade maior, um tempo de busca, de leitura da palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando hoje conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo perigo, de todo mal. Repreendemos em nome de Jesus Cristo toda cilada, toda armadilha do inimigo contra as nossas vidas. E que toda arma forjada e preparada não prevaleça contra as nossas vidas, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê paciência, domínio próprio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos praticar, ouvir e praticar a Tua palavra, para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida próspera na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, hoje, vamos estudar lá Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao versículo 7, amém? Amém. E diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aqui Deus. nós vemos Moisés, né, falando com o povo de Israel e dizendo: oh, ouça, ó Israel, né? Moisés então está aqui fazendo um apelo à obediência aos mandamentos que Deus deu para o povo,
né? E Moisés está dizendo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. É o Deus que deu o livramento, né, para o povo de Israel lá no deserto, o Deus que proveu o escape, proveu os livramentos, né? É o único Deus. E Moisés segue dizendo que eles deveriam amar o Senhor, seu Deus. Amar, né, a Deus de todo o coração, de toda sua alma e de todas as suas forças, né? Então, nosso interior tem que amar a Deus, a nossa alma tem que ter amor por Deus e as nossas forças, com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, né? Nós temos que amar a Deus. E Moisés segue dizendo que todas estas palavras que hoje ele ordena, né, deveriam estar guardadas no coração do povo, né? Então, não só ouvir, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus, mas não praticá-la, mas não buscar ter uma intimidade de conhecer a Deus, de saber quem é Deus. Nós sabemos que o povo ele se negava a ouvir a Deus, né? Que Moisés era quem ouvia a Deus e trazia as instruções, trazia as leis, trazia os mandamentos, trazia as direções de Deus para o povo de Israel. Mas Moisés está ali, então, fazendo esse apelo, né? Um apelo para que o povo escute, e não só que o povo escute, mas entenda e execute as palavras que estão na lei. Execute os mandamentos, faça os mandamentos, pratique os mandamentos. E não só praticar, não só amar a Deus com todas as forças, com toda a alma e com todas as suas forças, né? Então ele está dizendo que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no nosso coração. E nós sempre vamos, né, meditar também nos Salmos, e o salmista diz, eu guardei a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então Moisés também está dizendo, guarda a palavra no seu coração, né? Da gente guardar na mente e no coração, ter em mente a palavra de Deus. E não esquecer da palavra, não esquecer do mandamento. E além de não esquecer, praticar e ensinar aos demais, né? E ele vai falando ali no versículo 7, ensine com persistência aos seus filhos, né? Moisés aí, então, apelando para que aquela geração ensinasse a palavra de Deus aos seus filhos, aos filhos, né? Para que eles venham a permanecer, continuar no caminho. Então, qual é a responsabilidade, né, do pai, de toda mãe, ensinar com persistência a palavra de Deus aos filhos? Buscar que os filhos também conheçam a Deus, tenham uma intimidade com Deus, um tempo com Deus, né? Ensinar com persistência. Por que persistência? Porque é uma vida, é uma criança, é um adolescente, né? Então, a palavra ela tem que estar sempre sendo falada e repetida, porque pode da pessoa ouvir, mas não praticar, ouvir e esquecer. Então, sempre, né, meditando na palavra de Deus com a nossa família, na nossa casa, buscando uma intimidade maior com o Senhor, buscando conhecer a Deus. Então, obediência, né, e temer a Deus, é o que Moisés está falando ali, né. Então, ele segue dizendo, ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, né, declarar a palavra de Deus em todo tempo, ensinar a palavra em todo tempo, falar sobre Deus, né? E Deus fala para Josué, né, lá no livro de Josué, sobre nós meditarmos na palavra de dia e de noite, né? Porque nós vamos precisar de sabedoria, nós vamos precisar do conselho de Deus para a nossa vida. E nós precisamos estar meditando na palavra. É aquilo que Moisés está dizendo. Então, invista, né, na sua família, na sua casa, um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de ensino, né? Um tempo de oração, um tempo também para ver um filme que fale da palavra de Deus, algo que venha edificar a sua família. Amém? E não somente você. Às vezes nós pensamos, né, vou levar o meu filho para a igreja, lá tem escolinha, mas ali, se nós formos parar para pensar, minutos, né? 30 minutos, 40 minutos, e às vezes tem ensinamento, às vezes não tem. Então, a obrigação sempre de nós, como pais, é ensinar aos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, ensinar os mandamentos de Deus. Então, é isso que Moisés está falando para o povo, né? Moisés está dizendo, tenham temor e obediência a Deus. Nós temos um único Deus, né? Que nós devemos amá-lo,
né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, nós temos que amar a Deus e também buscar conhecer mais, cada dia mais esse Deus, né? Guardar a palavra no coração para não sair dos caminhos de Deus. Então, nós conhecendo a Deus e também ensinando aos nossos filhos, ensinando à nossa família, falando sobre Deus em casa, quando estivermos sentados, estiver conversando com o vizinho, fala sobre Deus. Então Moisés está dizendo isso, né? Estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então é bem o que Deus disse para Josué, né? Medita na minha palavra de dia e de noite, né? Porque Josué também, depois que Moisés morreu, Josué precisou comandar aquele povo. Josué tinha uma família, Josué tinha filhos. Então, a lei, ela deve ser ensinada, a palavra de Deus, a Bíblia, nós devemos meditar nela e também ir passando de geração para geração. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande de ensinar para os filhos a palavra de Deus, né? Porque eles vão viver nessa terra e que eles vivam como verdadeiros cristãos, amando a Deus, buscando ter uma intimidade maior com Deus e que nós possamos não fugir dessa responsabilidade, né? Às vezes a gente pensa que é responsabilidade da igreja, do pastor, da professora da escolinha, mas a nós também cabe essa responsabilidade. E Moisés vem falando disso com o povo, né? Moisés vem chamando a atenção do povo de Israel. Escutem, ouçam, né? O Senhor nosso Deus é um único Deus. Por quê? Porque o povo de Israel gostava muito, né, de adorar falsos deuses. Então, nós sabemos hoje que não existe um outro Deus. Só existe um Deus, que é o único, que é verdadeiro, e é só Ele. Então, nós precisamos estudar, meditar na palavra de Deus, né? E porque buscar mais intimidade, buscar conhecer. Se nós ouvimos a voz de Deus, damos atenção ao que Deus fala, nós vamos conhecendo a Deus, né? Não tem como nós termos intimidades, termos temor, conhecer um Deus se nós não estamos nos relacionando com Ele, se nós não estamos buscando intimidade. Mais que a intimidade que eu tenho com Deus, eu preciso ter um tempo, né? Um tempo de qualidade com Deus. Então eu preciso ensinar para aqueles que estão vindo após mim que existe um Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que é único, que é verdadeiro, e eles precisam conhecer. E para conhecer, eles precisam ter um tempo, eles precisam ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, né? Temer a este Deus, porque tem toda a Bíblia, imagina, um livro enorme, né? Então, cada dia nós podemos ter um tempo ali com a nossa família, meditando num texto, explicando, ensinando. E isso é desde que eles nascem, desde pequenininhos, né? Que eles já vão ali agindo, tendo as atitudes deles, aprontando, brincando. A gente tem que estar a todo momento corrigindo e ensinando, né? Então, que a gente possa ter esse tempo de qualidade com a nossa família, né? Tempo para ler um versículo, tempo para orar, tempo para buscar mais a presença de Deus, tempo para olhar um filme, né? Que muitas vezes a criança coloca ali um desenho, uma coisinha voltada, direcionada para um assunto que talvez ela tenha feito alguma arte durante o dia, e ela vai compreender que aquilo que ela fez não é certo, né? Que aquilo que ela fez não agrada a Deus. E esse tempo de qualidade com a nossa família e com Deus nós devemos praticar, né? Sempre, todos os dias, sem desanimar. Eu sei que a rotina às vezes é cansativa, mas o que a palavra de Deus está nos falando é isso, sobre ensinar com persistência os nossos filhos, né? Ensinar aquilo que nós estamos praticando com Deus, a intimidade, né? Que com Deus a gente precisa, para conhecer, ter intimidade, ter um tempo ali de busca, de leitura da palavra, de oração, né? Que é ensinar que a gente precisa ali ter aquele momento, ajoelhar ali, de falar com Deus, de consagrar o nosso dia, de consagrar tudo que é nosso, né? De pedir a Deus que nos proteja durante o nosso dia, a gente ter uma comunhão, a gente ler uma palavra, né? É claro que as crianças, de maneira mais simplificada, mas a gente precisa persistir e ensinar a nova geração, ensinar os nossos filhos quem é Deus, como buscá-lo, como, né, praticar a sua palavra, fazer aquilo que é certo, que a palavra de Deus, a Bíblia, tem todos os conselhos necessários para que nós cristãos venhamos a ter uma vida abundante, né? Uma vida na presença de Deus. Amém? Amém. Então,
que nós venhamos a edificar a nossa família, a nossa casa, por meio da palavra de Deus. Amém? Então, fiquem com esta palavra. É lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, né? Vocês podem ler ali do 4 até o 7. Amém? E que Deus nos ajude nessa missão, né, amados? Que não é fácil. A vida é corrida, mas a gente precisa ter um tempo para a família, um tempo para adorar a Deus, um tempo para oração, um tempo para buscar intimidade com qualidade. Amém? Então, vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a peste que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados, em cima desse versículo. Vamos orar. E se você, não tem cuidado tanto da sua família, não se preocupe, não tem, tido tempo aí para se reunir em família, para falar de Deus, para buscar a Deus com mais um tempo de qualidade, um tempo de tranquilidade, de calma, Se você não tem buscado amar a Deus da maneira que Ele deseja ser amado, fique tranquilo, querido. Fique tranquilo, medite na palavra de Deus e procure aos poucos ir mudando a rotina, ir mudando o estilo de vida, Que tem coisas que não começam da noite para o dia, Às vezes nós cuidamos muito de uma área das nossas vidas e descuidamos um pouco de outras, Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro tremendo e conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai meditando, Deus vai nos mostrando coisas que a gente não está vendo, E é o tempo que nós temos para meditar na palavra e consertar e colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Amém? Nós sabemos que família é e sempre será uma entidade que precisa ser muito cuidada, Tempo, dedicação e muita paciência. Amém? Então, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de buscar e Deus ele está sempre disponível para nos aconselhar através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é a boca de Deus na terra, é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando. Então, estamos todos nós aprendendo, e melhorando todos os dias. É para isso que a palavra de Deus vem falando conosco, Nos levando ao caminho que Deus quer para nossas vidas. Amém? Então, vamos orar, amados? Vamos pedir a Deus que nos dê paciência, sabedoria, Que nós possamos sentir no nosso coração de cuidarmos mais da nossa família, de ensinarmos a palavra em todo o tempo, ensinarmos os nossos pequenos, a serem perseverantes, ensinar a eles sem desistir, sem desanimar, que eles têm que amar o único Deus que é verdadeiro, amar, obedecer, praticar as suas leis, praticar os seus conselhos, para que eles possam vir ter uma vida abundante, ter uma vida que agrada ao nosso Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, te louvamos e te adoramos nesta noite, nesta tarde, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que cuida nos mínimos detalhes da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, Pai.
Ó Deus, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos hoje nesta tarde, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas não esquecendo de meditar na Tua palavra, não esquecendo de cumprir com a Tua palavra, de obedecer a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra esteja gravada, marcada na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Que nós possamos temer a Deus, temer e obedecer, e ensinar aos nossos filhos com persistência a Tua palavra, ensinar a palavra, ensinar o caminho da obediência, Senhor, para que eles não venham sair dos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem guardando cada casa, cada lar, cada vida, vem nos ajudando a cuidar da nossa família, cuidar com amor, com tempo, Senhor, que nós venhamos a buscar ter tempo de qualidade e intimidade com a família e com o Senhor, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar nessa missão de ensinar para essa nova geração o Deus vivo, forte e poderoso que Tu és. Que nós possamos Te amar da maneira que o Senhor quer que nós Te amemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor guarde e proteja a nossa cidade, o nosso estado, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor acalme as chuvas, os temporais, os vendavais. E que não haja desastres, que não hajam acidentes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nos colocamos na brecha, orando pelo nosso país, orando pela nossa nação, pelo nosso estado, pelos nossos municípios, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus. Tenha misericórdia daqueles que ainda não entenderam que precisam se voltar para Deus, que existe um único Deus que é fiel e verdadeiro e que cuida de todos nós. Nós Te amamos, Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Guarda, protege, livra de todo mal e de todo perigo. Nós abençoamos as famílias, as casas, os lares e que o Teu povo possa Te adorar e bendizer e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, medita aí, né? Deuteronômio 6 e 7, né? Versículo 6 e 7 do capítulo 6 de Deuteronômios. Então, medita nessa palavra. Não esqueçam, né? Todos os dias ler um versículo, todos os dias orar, falar com Deus, sozinho e em família também, né? Ter um tempo aí para ensinar para os filhos, né? A palavra de Deus, para que a gente tenha uma geração aí, que não seja uma geração perdida, né? Uma geração que busca a Deus, que permanece buscando a Deus, temendo a Deus, obedecendo. Então, não basta só ouvir, também temos que praticar, obedecer a Deus. Amém? Amém. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Nós voltamos amanhã.